Olá, graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Hoje eu queria falar sobre uma página muito bacana, um site bem legal, Palavra Preservada, que é uma introdução ao assunto texto crítico, texto receptos. Tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas perguntas. Será que as traduções elas só diferem na questão de ser mais fácil, mais difícil, ou tem diferença de conteúdo? O que é texto crítico? O que é texto receptos? Por que a maioria hoje prefere texto crítico? Será que tem diferença entre os dois textos, né? Será que a Como a Joanina, lá, 1 João 5,7, é original? Será que não é? E a gente vê, infelizmente, basicamente uma espiral de silêncio. Se você defende textos receptos, você é tido como um terraplanista textual, você é tido como alguém que não conhece o assunto, você é colocado como não erudito, o que não é verdade. Você tem uma sociedade bíblica inteira, que é a Sociedade Bíblica Trinitariana, que defende o texto receptos. Você tem eruditos, você tem a igreja do Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon, lá em Londres, que utiliza e defende textos receptos. Então você tem muita gente boa defendendo textos receptos. E eu queria compartilhar aqui com vocês um site, Palavra Preservada, que é esse site de introdução sobre o assunto. Mesmo que você não entenda grego ou hebraico, você consegue entender a metodologia por trás dos dois textos. Aqui o Palavra Preservada. Aqui é o site, Palavra Preservada, né? Preservada por Deus, recebida pela igreja. Quem criou a página foi o irmão Vinícius, irmão presbiteriano. Ele me consultou outros irmãos, o Hélio, o só do BTT, na questão do texto, consultou o pessoal da Trinitariana, contato, consultou o Cítrio, o Ícaro e por aí vai. Então, aqui uma pergunta frequente. Aqui são perguntas frequentes. O site ele vai demonstrar aqui os locais onde se tem bastante pergunta. Né? Por exemplo, uma pergunta que é sempre tida. As diferenças entre as traduções são apenas em matéria de fidelidade, de leitura, entendimento ou alteração de conteúdo? Né? Aí você vai ver aqui essa resposta. Será que, por exemplo, a ACF, ela só é diferente da NTLH porque é mais difícil? Ou será que tem alteração de conteúdo? Aí ele vai dar aqui a resposta. De fato, a propaganda em prol da tolerância ao novo texto crítico é de que não há de se preocupar por não haver diferenças significativas para o texto tradicional, sendo tudo uma questão de ordem das palavras, como, por exemplo, se diz Jesus Cristo ou Cristo Jesus, aqui até Nicodemos fala isso, que é só uma questão de pequenos detalhes, um estilo literário menos rebuscado e algumas mudanças que facilitam ou melhoram o entendimento do texto, que nenhuma doutrina é afetada. Uma vez que renomados teólogos dizem isso, então o argumento é logo aceito, mas uma verificação comparando algumas passagens logo mostra que isso não é verdade. Textos que afirmam clara e diretamente doutrinas da divindade de Cristo, da propiciação só pelo sangue de Cristo, da morte vicária de Cristo, da trindade, da salvação, do nascimento virginal de Cristo, além da importância do jejum e títulos divinos de Cristo, são afetados, alterados e extinguidos em não poucas passagens. Aí aqui, tu vai botar aqui, vai clicar, e esse clique vai te levar para um artigo que vai demonstrar isso. A ideia do site é essa. Ele vai ter muitos links que vão te levar a outros locais para que você pesquise, para que você verifique por você mesmo e você veja se de fato existe base ou não para isso. Uma outra coisa legal aqui, por exemplo, aqui estão as várias perguntas do site. Aqui tem perguntas, aqui vai ter os artigos, aí você vai lá e vai ter vários artigos. Mas, por exemplo, o que é texto crítico? O que é texto crítico? Aqui você vai clicar aqui, e ele vai responder. É o resultado do trabalho da crítica textual moderna, iniciada por Scott Hort em 1881. Aí vai demonstrar toda a história do texto crítico, né? Por quê? Porque ele vai demonstrar que eles acreditavam que o texto original tinha se perdido, tinha se corrompido, ou foi uma inflação. Então, as Bíblias modernas que você utiliza, que é SBD, por exemplo, no cristão, eles são resultado de trabalhos de pessoas que acreditavam que o texto original tinha se perdido, né? E texto original é uma coisa, manuscrito é outra, tá? E que foi inflando e eles recuperaram o texto perdido. Olha, se a Bíblia é inspirada, então há o que recuperar, porque Deus ele preserva aquilo que inspirou. Aí ele vai dar toda a questão histórica do que é texto crítico, para que você aprenda o que é texto crítico. Outra pergunta, o que são os chamados melhores e mais antigos manuscritos? Eles realmente são, de forma cientificamente comprovada, mais confiáveis? Melhores e confiáveis?
Aí ele vai dar uma reflexão, né, sobre isso. Será que só porque é mais antigo é melhor? São manuscritos que ganharam notoriedade a partir das expedições de Tischendorf. Seus dois principais representantes são o sinaítico e o Vaticano. Este estava há algum tempo esquecido numa prateleira da Biblioteca do Vaticano, e Erasmo sabia da existência dele, ao passo que aquele, né, o Códex Sinaítico, estava numa lata de descarte no mosteiro ao pé do Sinai. Entre suas características estão uma enorme quantidade de erros. Se você pegar, se não me engano, o Sinaítico, em a primeira Timóteo 3:16, há um corretor que corrigiu o erro do manuscrito, né? A quantidade de erros, dezenas por páginas e contradições. Somente nos evangelhos, por exemplo, esses manuscritos mais antigos, o site vai demonstrar de maneira correta, são mais de 3 mil divergentes entre si, entre o Sinaítico e o Vaticano, que são os manuscritos bases da NAA, da NVI, né, da NVT, eles divergem 3 mil vezes só nos evangelhos. Tem a presença de livros apócrifos nesses manuscritos, nesses códex, tem rasuras, sinais de 10 diferentes autores, apagando e reescrevendo diversas partes em diferentes momentos. Isso você não vai escutar, por exemplo, em sites renomados do YouTube que falam de crítica textual. Que existem rasuras, existem evidência de falsificação. É só você baixar o Sinaítico Vaticano, você vai ver. Tais marcas expressam um caráter de descuido muito grande ou irreverência por parte dos responsáveis pela produção desta cópia. Postura muito diferente daqueles que criam e tremiam por estar diante da palavra divinamente inspirada. Aqui você pode entrar nesse link aqui, né? E você pode verificar, por exemplo, possuem a aparência de serem os mais antigos, mais existentes, embora não haja nenhuma se me permita fazer comprovação disso. É uma suposição que, de fato, são os mais antigos. Mas você não vai usar isso em carbono 14, você não vai. Você vai ver pela escrita qual é a data, mas aí é uma variável de 200, 300 anos. Então, não sabemos se de fato são, mesmo que sejam. Ainda assim, é importante observar a origem desses manuscritos, né, que os estudiosos apontam para Alexandria. Este local foi berço de muitas heresias, como o gnosticismo, e que negavam a doutrina da Trindade e a divindade de Cristo. Nesses textos, por exemplo, o site mostra isso, Palavra Preservada, você vai observar que realmente a Trindade ela é diminuída, ela é retirada como a joanina, a divindade de Cristo, Deus se manifestou em carne, é colocado como aquele que se manifestou em carne. E você vai observar realmente uma tendência da diminuição, né? Da diminuição dessas doutrinas. Além disso, não havia fluência grega nesse lugar, o que naturalmente favorecia erros, como de fato se nota nesses manuscritos, desde erros gramaticais e pequenas alterações que mudam completamente o sentido do texto. Tem locais desses manuscritos que é completamente sem sentido. Por quê? Porque no século IV, V, é a data suposta desses manuscritos, o grego koiné já tinha caído em desuso das regiões do norte da África. Só que o local onde os textos bizantinos que fazem a gama majoritária de manuscritos utilizados para a BKJ, King James, a BV Books, não aquela outra lá atualizada. A Almeida Corrigida e Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana, a Bíblia Tradicional, Literal do Texto Tradicional, a BV Books também. O local onde essas Bíblias baseiam-se, né, os manuscritos, chamado texto bizantino, é o local de fala grega. Obviamente, o texto é muito mais fluido, porque as pessoas que copiavam o manuscrito entendiam o que estavam fazendo. Né? Por não haver uma presença forte da igreja, como no território bizantino, também não havia uma supervisão apostólica que pudesse denunciar ou corrigir possíveis erros nas cópias produzidas e circulantes na região. Né? Então, é falacioso falar que é uma comprovação científica que eles são os melhores. Às vezes, apenas se forem, só são os mais antigos. E aqui é interessante, né? Eu não vou ler todos os artigos, né? Só alguns. É verdade que o texto original se perdeu, e aqui é uma burrice sem tamanho dos cristãos modernos. O site aqui, ele corretamente ele fala, mostra essa incoerência. Primeiramente, é preciso diferenciar texto de manuscrito. Manuscrito refere-se aos documentos escritos em materiais perecíveis, como papiro ou couro, e que não podiam suportar a ação do tempo e manuseio por muito tempo. Texto refere-se aos conteúdos. Por exemplo, você tem o livro do Hobbit, 1933 e 37. E você tem a obra do Crepúsculo, década de 2000. O texto do Hobbit é mais antigo. Mas se você tem um livro do Crepúsculo do ano 2000, 2000 e pouco, e
um livro do Hobbit 2018, você tem um texto mais antigo do Hobbit e o material mais novo. Então, se você fosse copiar, você teria o manuscrito do Crepúsculo mais antigo e o do Hobbit mais novo, mas o texto do Hobbit é mais antigo. Então, o manuscrito original se perdeu, obviamente. O texto não, o texto foi passado de geração em geração por meio de cópias fidedignas. Não é por meio de cópias fidedignas. Assim, é perfeitamente plausível dizer que os manuscritos originais, também chamados autógrafos, perderam-se com o tempo. Isso, por sua vez, é totalmente diferente de afirmar que o texto original, ou seja, as palavras escritas nesse manuscrito, se perderam. Mas como poderiam ter certeza de que temos hoje em mãos aquelas mesmas palavras que os homens movidos por Deus escreveram? Ora, pelo mesmo modo que eles escreveram provém do próprio Deus. Teria Deus deixado perder aquilo que ele tão zelosamente entregou ao seu povo? Aqui tem um artigo, você clica e você pode entrar. Né? Não teria ele poder para conduzir todo o processo de transmissão de texto, de modo a garantir que seu povo em toda a história tivesse acesso às suas palavras? Aqui é uma coisa óbvia. Se Deus inspira um texto, ele quer que seu povo use, então ele vai garantir que em toda a história esse texto seja usado, que é o texto bizantino, que é a base do texto Receptus, que é o texto bizantino impresso. Né? Então, a gente observa aqui a diferença entre manuscrito e texto. Então, você vai ter vários artigos aqui, né, que o último artigo aqui que eu vou ler, né, uma pergunta. Os manuscritos alexandrinos seriam os mais próximos aos originais por serem mais antigos? Olha, mas se tal manuscrito é mais antigo, então ele é melhor. É isso que as pessoas pensam. Não. Ainda que fosse uma verdade, estes manuscritos serem na data atestada, isso não dá qualquer indício que fossem mais próximos aos originais. Uma seita herética, como muitas daquela que havia na época, poderia ter feito uma cópia adulterada de uma epístola apostólica, pouco depois de ter sido escrita. Por exemplo, isso indicaria sua originalidade, contudo, confiamos na direção do Espírito Santo que em tudo conduziu a igreja à verdade, de modo que percebe-se logo que essas cópias adulteradas não foram bem recebidas. Por outro lado, a inexistência de cópias mais antigas de manuscritos bizantinos indicam sua plena aceitação, que de tanto serem copiados e utilizados, desfizeram-se com o tempo. Aqui uma coisa interessante. Uma pergunta importante é: se o texto alexandrino é o mais próximo do original, por que não possui uma linha de manuscritos posteriores até o século ao século V, isto é, se eles são texto correto, por que esse texto não tem filhos? Tá, o Sinai Vaticano está lá, século V. Por que não há filhos em abundância destes manuscritos do século VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, até o século XIX, quando eles foram redescobertos? Por que a igreja não usou? Por que a igreja não usou? Porque ela identificou, naquela época, que eram manuscritos ruins. Identificou, por exemplo, que o manuscrito que não tem Marcos 16 é um manuscrito ridículo, é ruim, e não utilizou. Foi isso que fizeram. Né? Em comparação com o texto bizantino, que possui a maioria massiva dos manuscritos. O que é mais fácil? Que os manuscritos do século I, II e III se percam, ou que se percam após o século VI, VII e VIII. Por isso que nós temos textos do século VI, VII e VIII que foram copiados. Manuscritos do século VI, VII e VIII que foram copiados do século II, III. Então você tem a Dieta de Daciano, você tem vários textos de pais da igreja que indicam que o texto bizantino é mais antigo que o texto alexandrino, né? Embora os manuscritos não sejam mais antigos. E aqui vai. Será que os editores do texto crítico eram idôneos? Tinha mais gente negando a divindade de Cristo, gente negando a inspiração da Bíblia, negando o sacrifício vicário. A gente vai ver um monte de coisa. Né? A teoria do Westcott teve plena aceitação da igreja. Né? A gente pode afirmar que Deus preservou sua palavra. Será que a Bíblia afirma que cada palavra será preservada? Então você vai ter uma gama de perguntas aqui que terão resposta, né? O que dizem os defensores do texto tradicional? Né? O que nós falamos, por exemplo? Os defensores do texto tradicional creem que Deus revelou-se aos homens e escolheu ordinariamente tornar-se conhecido de todas as nações em todas as épocas por meio da palavra escrita, desde que escreveu as tábuas dos mandamentos com o próprio dedo e ordenou então que aquilo que ele soprava aos ouvidos dos seus servos fosse escrito e divulgado. Ele entregou o cuidado dessas palavras à sua igreja, Israel, no Antigo Testamento, e aos cristãos no Novo. Em todo o tempo ele agiu prosperamente para proteger esta palavra dos ataques de inimigos que desde o princípio a tem posto em dúvida e tentando destruí-la a fim de preservá-la pura para todas as gerações. Por que nós cremos que Deus inspirou e preservou todos os séculos e todas as épocas a sua palavra
em uso. Aí vai, o que é o texto tradicional, né? Mas os manuscritos mais tardios não são mais os originais, né? Aí aqui vai ter a resposta. São muitos artigos, né? São muitos artigos. E você vai ter todo o acesso aqui no site do Palavra Preservada. Então, você vai vir nesse site aqui e você vai aprender, né? Aí, quais são os problemas do texto crítico? Devemos nos preocupar. Por que todo mundo aceita o texto crítico hoje? Por que tem ampla aceitação? Aqui é legal aqui. Os reformadores só utilizaram o texto recépito porque não conheciam o texto, porque é uma mentira, né? É uma mentira. A gente vê, por exemplo, em Efésios 5:30, o comentário de John Gill, não tem aqui John Gill, mas aqui é o comentário de Efésios, tem comentário dos Evangelhos, aqui. John Gill, né? Batista, século XVIII. Ele já sabia das diferenças entre textos e sempre escolhia os recéptos, né? Ele comenta Romanos também. Então, que havia diferença já, todo mundo já conhecia. Podia não conhecer o texto sinaítico, que foi descoberto na altura do 22. Mas que havia textos diferentes que concordavam, por exemplo, alguns com o texto crítico, ele já conhecia. Só que eles rejeitavam, né? E aqui você vai ter questão sobre a CEF, quem publica a CEF, a tributariana. E que tal o texto majoritário? Ou a família 35? Né? Que tal? Né? A gente vai ter aqui. Né? E aí? Né? Embora apresente uma fé piedosa na preservação da palavra, se faça inimiga do texto crítico, parecendo até concordar com o texto recebido, a proposta desses dois textos novos também vai contra as escrituras, que a igreja historicamente teve em mãos. Você vai ter aqui o material demonstrando que esses textos são ruins, né? O texto crítico mesmo, o texto da família 35 mesmo, Apocalipse 21:6, do Wilber Pickering vai estar. E eu me tornei o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Como assim se tornou? Né? Deus se tornou, né, o alfa e o ômega, em Apocalipse 2:2, que se arrependam das obras dela, arrependimento em prol de terceiros. Aí você vai ter outros problemas no texto crítico, texto majoritário. É basicamente o seguinte, e para fechar aqui, aí eu vou dar a minha pincelada. O texto crítico é os mais antigos. Então, imagina se você chega numa caverna e encontra um manuscrito do século II e diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo de modo nenhum era Deus. Se você é da Jesus Cristo, você vai ter que levar em consideração que Jesus não é Deus. É horrível. Mas você agora é só majoritariano. É só que importa a maioria dos manuscritos. Aí você vai ver numa caverna, achar um monte de manuscritos. 2.000 manuscritos de João dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo de modo nenhum era Deus. Vai se tornar um texto majoritário. Aí você vai ter que abraçar e negar a divindade de Cristo. Problema. Agora, o que é um defensor do TR? Ele vai lá, acha um monte de manuscrito dizendo isso. O princípio era o verbo, estava com Deus, o verbo de modo nenhum era Deus. E manuscritos antiguíssimos. Ele não vai mudar nada, sabe por quê? Porque ele entende o seguinte: Deus, ao inspirar o seu texto, colocou o texto sempre em uso. Como é que nós sabemos isso? Por meio dos manuscritos gregos, a maioria, da antiguidade, obviamente, mas por meio das traduções antigas. A Igreja do Senhor não é só de fala grega, por meio das traduções antigas, seja ela síriaca, seja ela latina, por exemplo, o texto de Marcos 16, a Audiente Serão Daciana, na tradução antiga, e tem Marcos 16, verso 9 a 20. Você tem, eu tenho ele ali na estante. Meio das traduções antigas, meio dos lecionários antigos. E aí é importante, o lecionário é o uso litúrgico na igreja. Havia todo cuidado para não escolher o manuscrito errado, para escolher manuscritos certos, que era o uso litúrgico, o uso do dia a dia da igreja. Então, os lecionários antigos. E a citação dos pais. Os pais liam a Bíblia naquela época. Então, o texto recepto ele vai ver essas 4 evidências. E o texto que tem corroborado essas 4 evidências é o texto recepto. Toda vez que o texto recepto, existe evidência em todas as 4. Pais, lecionários, tradições antigas e texto grego. Em maior ou menor grau, mas há evidência em todas as 4. Em todas as passagens disputadas do texto recepto, existia essa evidência. Então, essa é o site, né? E aqui é legal, eu falei que era a última, mas sabe como é que é pastor? Você fala que é a última, não é? Aqui ele vai mostrar, foi tirado do The Urban Society, esse artigo aqui, essa resposta, e vai mostrar a quantidade de porcentagem que foi utilizada no texto crítico e texto majoritário.
que não leva em consideração os fatores. Então, que é o site, palavra preservada. Aqui você vai ter artigos, né? Você pode clicar aqui, você vai ter os artigos do site. São vários artigos que você pode verificar, como a Joaninha, né? A Marcos 16, e por aí vai. Né? E você pode aprender, entender o porquê que nós defendemos o texto recebido. Né? No computador deu uma travadinha, mas você pode ir ali e verificar isso. Então, basicamente, irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva. Eu vou deixar ali na descrição o link do site, né, e você possa aprender um pouco e ver o nosso lado. Né? Ninguém ganha dinheiro para defender o texto recebido. A gente faz porque nós acreditamos que Deus preserva a sua palavra em todas as épocas, em todos os tempos. Que Deus abençoe vocês.